Fala aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva no nosso canal, tá certo? Aciona o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu quero apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, o Liderança em Foco e o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do Século XXI, ok? Pessoal, esses 3 livros foram escritos por mim, pela minha esposa, tá certo? Você que deseja ajudar o canal, entre em contato. A gente trabalha com boleto, envia boleto para você, tá certo? Cada exemplar desse aí custa apenas R$20, ok? Você que deseja dar uma força aí pra gente, fica à vontade de adquirir um exemplar, certo? Vamos lá para o vídeo. Pessoal, hoje o vídeo vamos falar sobre as igrejas que estão sendo fechadas. Infelizmente, as igrejas no Brasil estão sendo fechadas, certo? Por conta dessa crise sanitária e etc. Mas eu pergunto a você essa noite: será que as igrejas não são um serviço essencial? Porque veja bem, se nós temos uma instituição, né? Vamos apresentar a igreja como uma instituição, não é uma instituição espiritual, mas é uma instituição. Veja bem, se temos uma instituição que é a igreja, uma instituição milenar, certo? Uma instituição que cuida das questões espirituais e tem trabalhos sociais, tá certo? De distribuição de cestas básicas, né? Distribuição aí de ajuda para a população nas comunidades. Pessoal, o Brasil é muito grande. O Brasil é um país de tamanho continentais, tá certo? O tamanho, né, do Brasil são de dimensões, essa é a palavra correta aí, dimensões continentais, tá ok? O que acontece? A igreja é a instituição que tem praticamente em todo o Brasil. Então, o que acontece? Existem lugares que o Estado não chega, certo? Recôncavos desse país que o Estado não chega. Instituições como a igreja, ela serve aí de aporte para ajudar, para dar apoio à sociedade, para dar apoio a pessoas carentes, como eu falei aqui, tanto espiritualmente, como também na questão social, como distribuição de cesta básica, tá certo? Uma ajuda aí para o cara lá que está muito necessitado. Então a igreja, ela também tem um papel social muito grande. E o que está acontecendo? Igrejas estão sendo fechadas, tá certo? Lacradas, não pode abrir e etc. Mas eu pergunto a você, essas pessoas, desses recôncavos aí, distantes, pessoas aí que precisam ter uma ajuda, precisam de um auxílio, como é que fica a vida dessas pessoas, certo? E agora outro ponto do nosso vídeo é o seguinte: as igrejas hoje, elas precisam se unir mais, certo? Por quê? Temos que acabar um pouco nesse momento com a divisão que existe. Ah, eu sou de denominação tal, eu sou de denominação tal. Pessoal, vejam bem, hoje nós precisamos de uma unidade, porque a perseguição que está se levantando, esses fechamentos irrestritos da igreja, precisam ser combatidos, certo? Então, só a igreja toda unida é que podemos ter resultados positivos, tá certo? Vamos tirar questões políticas de dentro das igrejas e vamos lutar realmente pelo que a população precisa, que é o aporte espiritual, que é os programas sociais, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos ter uma unidade. A igreja tem que ter uma unidade para podermos, tá certo? Fazer feito Paulo fala, combater o bom combate. Então, trazendo aqui para a perspectiva social, é um momento muito triste no qual estamos vivendo, tá certo? De perseguição, né? De fechamento irrestrito. Eu fico muito triste. Onde eu moro aqui tem uma igreja na qual eu faço parte. E quando eu passo na frente que vejo fechada, cara, dói meu coração.
dói o meu coração, porque eu fico imaginando, relembrando os cultos, relembrando todo o trabalho que é feito dentro da igreja, e eu fico olhando, cara, a respeito disso, e bate aquela nostalgia, bate aquela tristeza no coração e a saudade de estar participando da igreja, participar dos cultos, estar interagindo, tudo isso bate saudade, cara. Então eu imagino o seguinte, que como é que líderes, que políticos vêm a público dizer que igreja não é serviço essencial. Eu acredito que não só eu, mas como vários outros cristãos também estão com o mesmo sentimento que eu estou sentindo aqui, tá certo? E queremos realmente uma restituição dos cultos, uma restituição normal, que se normalize, que isso acabe. Aqui em Pernambuco, pelo menos, temos a questão da suspensão até o dia 28. Mas vimos isso no ano passado. Começou com uma semana, depois com 15 dias, e assim foi aumentando e terminou o ano. E os fechamentos continuaram. E você vê que essa crise sanitária continua, não parou. Eu vou dar um exemplo para você. Ela está falando só do Brasil. Vamos para a Inglaterra. A Inglaterra foi um dos países que mais restringiu a sua população. E a questão lá só faz aumentar. Não vemos descidas grandes de questões de pessoas internadas, de mortes. Não, eu não vejo. Pelo menos na mídia eu não vejo esses números. Tá certo? Descidas grandes mesmo. Robustas. Certo? Que possam corroborar com a tomada de decisão de medidas tão extremas. Tá certo? Então veja só o que estão vendendo um remédio que não está funcionando e só o que ele está fazendo, vamos dizer assim, prejudicando o corpo. Prejudicando o corpo, mas é o corpo social da sociedade, tá certo? Prejudicando todo esse corpo que é a sociedade. Então é isso, esse é o meu ponto de vista. Eu acredito que a igreja seja um serviço essencial, tá certo? E eu peço, conclamo aqui, todas as igrejas, todas as denominações, se unam, tá certo? Esse é um momento que estamos passando bem delicado e temos que nos unir, tá certo? Vamos nos unir e pressionar, para que, não mais pressionar de uma forma democrática, tá certo? É o que eu estou falando aqui. Não é nada contra a Constituição, não. Pressionar de uma forma democrática, tá ok? Então nós temos que pressionar de uma forma que respeitemos a democracia, tá certo? Porque vivemos num regime democrático, então temos que respeitar, né? Assim, diferente de como muitos órgãos aqui no nosso país, muitas instituições que não estão respeitando a democracia mesmo, mas nós temos que dar o exemplo. Temos que sim protestar, sim indagar, sim reclamar, mas de uma forma democrática, tá certo? Democrática. E outro ponto também é nós cobrarmos de quem realmente está aplicando essas medidas. Porque eu vejo muita gente se embaralhando, né? Críticas que fogem do contexto da realidade. Por exemplo, eu estava escutando uma história de uma senhora que criticou o governo federal, o Bolsonaro, né? Que tudo isso é culpa do Bolsonaro, não sei o quê. Pessoal, isso é uma crise mundial. É uma crise sanitária mundial. Como é que é uma crise mundial e eu quero culpar o presidente da República? Não posso. Não, mas ele não está fazendo. Ele está fazendo. Ele está fazendo o trabalho dele. Foi liberado bilhões. Onde estão os bilhões que foram liberados no ano passado? Serviram para quê? Pagar a folha salarial, foi? De funcionalismo público? Hein? São perguntas. Não estou afirmando nada. Perguntas, eu sei que são incômodas, mas são perguntas. O dinheiro que foi aportado pelo governo federal aos estados serviu para quê? Serviu para se preparar? Acredito que não, não é isso? Porque abriram hospitais de campanha, depois fecharam e agora estamos de novo aí com números elevados de uma crise sanitária, tá certo? E eu quero perguntar aí aos governadores, né? Por que fizeram isso? Por que não deixaram aberto os hospitais de campanha? E são perguntas, né? Incômodas, mas são perguntas, certo?
Então, as pessoas estão criticando quem está fazendo o papel dele. O cara está liberando dinheiro, né? Está liberando dinheiro, que é o essencial para elaborar. Ele tem um projeto também, né? O projeto dele praticamente é o seguinte: quem é economicamente ativo, não está no grupo de risco e não tem comorbidades, vai trabalhar. Mas quem está no grupo de risco, fica em casa, lacrado lá, né? Fica em casa lá, fechado, trancadinho na sua casa. E o resto toca a economia, cara. Entendeu? Deveria ser assim. Esse é o projeto, tá certo? Agora não, fecha todo mundo, ninguém sabe. Um decide uma coisa, outro decide outra. Agora veja só, nós temos a Suprema Corte que decidiu, né, que o governo federal não poderia interferir nas medidas tomadas por prefeito e governadores, certo? Então nós temos que colocar a culpa disso aí, de tudo que está acontecendo, em quem realmente merece levar a culpa. Quem não está querendo reunir, está querendo espalhar, certo? Nós temos que entender uma coisa, povo brasileiro. Hoje estamos vivendo um momento de luta por poder, tá certo? Luta por poder. Agora, eu acho interessante, né? Eu fiz um vídeo, acredito que sexta-feira, eu li um trechinho do livro do Guilherme Fiuza. O título do livro Não é a Mamãe, né? Não é a Mamãe, para entender melhor o governo Dilma. Acredito que seja esse o título. Eu li apenas uma vez. O título é esse, Não é a Mamãe, né? Para entender melhor o governo Dilma. Esse é o título do livro do Guilherme Fiuza. E esse livro foi escrito, né? Foi lançado em 2014. Estava no governo Dilma, né? Em 2014. E fala a respeito de todo o governo Dilma. E o Guilherme Fiuza, ele faz ele traz um relato lá sobre o presidente Bolsonaro, sobre uns problemas que ele esteve envolvido, que tentaram implantar, segundo o Guilherme Fiuza, tentaram implantar, de acordo com o Guilherme Fiuza, tentou implantar aí o ministro da Educação na época, o Haddad, tentou implantar uma cartilha aí, né? Uma cartilha que tem algumas orientações sobre homofobia, essas coisas. Aí, de acordo com o Guilherme Fiuza, essa cartilha seria para divulgar, seria divulgada para crianças a partir de 7 anos, tá certo? Então, o Bolsonaro lá, ele se escondeu, disse que não ia lançar essa cartilha e brigou lá com alguns deputados, porque não poderia, porque as crianças são muito pequenas, não poderiam ver essa cartilha, né? E etc. Aí você vê como são as coisas, né? E outras pessoas dizem, pessoal, a questão do Bolsonaro é o seguinte: ele às vezes ele fala coisas que, poxa, é fora de hora. Mas veja bem, o que ele fala, ele acredita. Porque isso que ele fala hoje é o que ele sempre falou quando ele foi deputado. Ele sempre acreditou nisso, tá certo? Ele sempre foi conservador. O presidente Jair Messias Bolsonaro sempre foi conservador. Então o que ele defende hoje, ele sempre defendeu. Tá ok? Ele não é aquele político que ganhou, mudou já de... Não. O que ele defende hoje, ele sempre defendeu. Tá certo? Desde você vê vários relatos. Tem esse aí que o Guilherme Fiuza escreve em 2014. E outras épocas que ele se envolveu em questões, sempre batia muito no pessoal de esquerda. Porque ele era contra algumas certas pautas da esquerda. Inclusive essa cartilha aí que seria distribuída a nossas crianças, né? Essa cartilha aí, de acordo, era uma cartilha homoafetiva. Então, o Bolsonaro foi contra. E é isso aí, é o que ele pensa. E o pessoal disse, pessoal, ele pode ser turrão, ele às vezes pode falar uma coisa ou outra. Mas ele é aquele cara que ele defende uma coisa toda a vida. Ele sempre defendeu o conservadorismo, tá certo? Então é isso aí. Voltando a respeito da questão das igrejas, eu tenho um livro muito interessante para indicar a vocês aqui, do Peter Kraft, A Guerra Cultural. Pessoal, eu li esse livro aqui, né? E ele é muito interessante. Ele é um livro que ele aborda algumas questões da guerra cultural cristã. E nós vivemos hoje, né, uma guerra cultural.
onde o mundo quer se infiltrar na igreja, certo? A igreja cristã, ela hoje combate um combate muito, vamos dizer assim, um combate enorme, porque várias pautas que são do mundo querem entrar na igreja. E nesse livro aqui, Peter Kraft, ele mostra no seu livro que a igreja, ela está vivendo uma guerra. Ela não está vivendo uma paz, não, porque muitos evangélicos pensam que estamos em paz, né? Pega a sua Bíblia, bota debaixo do braço, pronto, só é isso que faz. Vai para a igreja, passa 1, 2, 3, 10 anos e pensa que é só aquilo. Não, pessoal. Nós temos que propagar o que acreditamos. Uma coisa que eu acho muito estranha mesmo, certo? Veja o vídeo aí está se estendendo, mas acho algo muito estranho. Você é cristão, bota uma Bíblia debaixo do braço, mas aí fala na igreja, você fala, né? Papai, quando a gente levanta algumas pautas, se você defende ou não pautas progressistas, eu vou especificar que algumas pessoas podem não entender o que é pautas progressistas. Por exemplo, são as pautas defendidas pela esquerda, tá ok? Por exemplo, legalização do aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas, tá certo? Tudo isso aí são pautas progressistas. E o que eu vejo são pessoas que são da igreja, botam a Bíblia no baixo do braço e nas redes sociais ficam defendendo os progressistas, ficam defendendo a esquerda, ficam defendendo o pessoal que defende tudo isso aí. Aí eu pergunto a você, você é cristão, cara? Você é cristão mesmo? Porque para mim um cristão tem que ser conservador, tá certo? Não é porque tem que botar uma calça, uma camisa até aqui no pescoço esfolando. Não é isso. Ser conservador. Eu vou dar uma indicação de um autor. Leia aí o Chesterton. Tem um livro muito interessante que se chama, tem o título, eu tenho até ele aqui, que é o melhor livro dele, Ortodoxia. Esse é o título do Chesterton, que é o cara, um dos maiores conservadores da Inglaterra. O cara morreu já, mas foi um dos maiores autores conservadores de todos os tempos. E na Inglaterra é considerado o maior autor conservador. Tá certo? É o Chesterton. Então, o Ortodoxia, nesse livro, ele mostra o que é ser conservador. Não é vestimenta não, cara. É a coisa cultural. É o que você defende dentro da ideia, dentro da cultura. Tá enraizado nisso. Não é em roupa, não é em vestimenta. Não é porque você não fala um palavrão. Não é isso. Ser conservador não é isso. Ser conservador é algo muito mais profundo. E eu indico aqui também, ó, do Peter Kraft, Como Vencer a Guerra Cultural. Aqui ele dá dicas de como nós temos que combater essa questão. Deixa eu ver até um trechinho aqui. Eu vou ler um trechinho aqui, atrás do livro, do prefácio. Veja o que diz. Em Como Vencer uma Guerra Cultural, Peter Kraft nos chama para a batalha. Cristãos têm de entender a verdadeira natureza da guerra cultural. Uma guerra entre a cultura da vida e da morte. Kraft identifica os inimigos reais que estão diante da igreja e indica os principais campos de disputa. Finalmente nos dá uma estratégia para a luta e equipa os cristãos com as armas necessárias para uma campanha bem-sucedida. Acima de tudo, Kraft nos assegura que a guerra pode ser vencida e de fato será para aqueles que acreditam em Cristo. A vitória está garantida, porque o bem triunfa sobre o mal e a vida vence a morte. O amor nunca desiste, nós também não. Muito bom, vamos dar um parabéns aí. Muito interessante, pessoal, esse livro aqui do Peter Kraft, Como Vencer a Guerra Cultural. E é um livro cristão muito interessante, porque ser conservador, ser cristão, é algo muito mais profundo, como eu falei aqui, do que usar uma calça, do que usar um paletó,
do que estar engravatado, é muito mais profundo do que isso, tá certo? Tem que estar enraizado na sua cultura. Você tem que vivenciar isso. Tem que ser as pautas que... Porque, vê só, o que adianta? Você, sou cristão, né? Conservador, vai para a igreja. Aí, aí você é um cara que tem uma, vamos dizer assim, um intelecto acima da média, né? Um cara mais inteligente, cursou uma faculdade ou uma universidade, fez um, vamos dizer, um curso, né? Se graduou, aí já vem impregnado com as pautas progressistas da universidade. Aí quando a gente levanta um tema polêmico, não, irmão, olha, porque veja só, irmão, tem certos temas, né, que hoje em dia nós temos que dar uma certa abordagem, né? Não podemos chegar de todo jeito, né? Cara, pera aí, dá um tempo, cara. Dá um tempo. Ó, o evangelho, a salvação, não é qualquer coisa, não. É uma coisa muito profunda. É assim, Jesus Cristo oferece. Tu queres, cara? Você quer não? Tá bom. Tá, tchau. É isso. O evangelho é muito especial. Tem que ser oferecido. Se a pessoa não quer, amém. Ah, não, mas a vida daquela alma não vai cair na mão, não. Você não ofereceu, cara. Você não ofereceu. Isso é o livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolha. Não quer? Amém. Siga em paz. Certo? Siga em paz. Pronto, ponto final. Tá ok? Então é isso aí, né? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos defender realmente o verdadeiro evangelho. Vamos ser realmente conservadores. O que é ser conservador? É conservar. Aí você vai conservar o quê? As pautas que Jesus deixou para nós. Tá certo? Que pauta? Vou dar um exemplo. A questão do nascimento dos filhos. Jesus autorizou ter aborto? Lógico que não, cara. Ah, não, mas uma menina foi, né? Aconteceu isso. Não, Jesus não autorizou isso. Certo? Jesus não autorizou. Tá ok? Ponto final. Jesus é a favor da vida e vida com abundância, não da morte. Tá ok? Fora disso é falso evangelho. Tá ok? Então é isso aí. Muito obrigado aí, pessoal, pela atenção de vocês. Tá ok? O vídeo é muito interessante. Uma das indicações, né? Como vencer a guerra cultural, Peter Kraft. E eu falei aqui do livro do Chesterton, Ortodoxia. Você coloca lá, você vai lá, até mesmo naquela estante virtual que vende livros online, bota lá Ortodoxia, que aparece, Chesterton. Aí você compra lá o livro barato, né? De 20 reais. 20 reais o cara gasta até comprando um lanche, né? E assim, você adquire um livro e uma ideia também que está ali enraizada. É algo muito interessante para você se desenvolver e saber o que é ser realmente um cristão, que é algo bem mais profundo do que vestimenta, certo? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. E agora os nossos avisos, né? Todo sábado, 7h30 da noite, em nossas lives cristãs. Não perca, está muito bom, né? Pessoas estão... Está um trabalho tremendo nas nossas lives cristãs, está muito bom. Outra questão também, você querer ajudar o canal, vai ficar aqui na descrição do vídeo, liberdade bancários. Se você quiser fazer uma doação aí, pode fazer uma doação, eu fico muito grato e agradeço. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.